Deixa eu ver se já estamos online. Estamos. Estamos online, então, boa noite. Não entrou ninguém ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Estou tentando, eu vou abrir na outra tela aqui só para eu ver a nossa transmissão. Perfeito. Vou aqui tirar o som. Então, boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando aí mais uma live em comemoração ao mês da advocacia, aqui promovida pela subseção da OAB de Santo Antônio da Patrulha. Dizer que é uma alegria poder contar com essa prestigiada audiência. Destacar aqui também a minha alegria em receber também o nosso colega delegado da ESA, doutor Manuel, que hoje nos acompanha aqui, engrandecendo os trabalhos. Dizer que é mais uma iniciativa da OAB, né, que vem fazendo o trabalho de aproximar tanto as subseções quanto a seccional dos colegas, né, por meio de lives e por meio de eventos virtuais, que infelizmente é a única forma que nós temos no momento de fazer esse trabalho, né. Mas destacar aqui o empenho que vem sendo feito pela OAB, né, de não cruzar os braços simplesmente diante das dificuldades e buscar meios para conseguir manter e estreitar o diálogo com os colegas e prestar essa assessoria, esse apoio nesse momento tão difícil que a advocacia vem enfrentando. Então, eu quero aproveitar aqui para, desde já, saudar o nosso grande convidado da noite, o doutor Gustavo Rocha, dizer da alegria que é de te receber aqui, doutor. É um prazer. Não permita pular o doutor, como estamos entre amigos, e falar com certeza. Formal, entre colegas. Então, é uma alegria imensa te receber aqui, Gustavo. Tu que engrandece o nosso calendário de eventos aqui, tu que engrandece o nosso mês da advocacia aqui em Santo Antônio da Patrulha. E dizer que a gente já vem acompanhando o teu trabalho há muito tempo, o teu trabalho de militância dentro da OAB, dentro das comissões, trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados, trabalhando com a tecnologia, né, com a advocacia corporativa. Tu que és consultor jurídico também na área do marketing estratégico, né? Então, é uma alegria imensa, um grande prazer te receber aqui essa noite, e nós estamos sempre, a nossa subseção está sempre de portas abertas para ti, e espero que mais adiante, passando essa pandemia, nós possamos nos encontrar pessoalmente aqui e certamente aprender ainda mais contigo. É um prazer. Vou passar a palavra, então, para o nosso delegado da ESA, Manuel, para falar sobre o seu currículo, e aí, em seguida nós já damos seguimento. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de saudar primeiramente o nosso presidente, o Dr. Gustavo, presidente da nossa subseção daqui de São Antônio da Patrulha, a todos os colegas que vão chegando para assistir essa nossa live. Em especial, saudar o nosso convidado, o Dr. Gustavo Rocha, agradecer por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje trazendo tantas informações que vêm a agregar muito mais no nosso trabalho, nesse momento tão difícil como é na pandemia, né? O Dr. Gustavo é advogado, especialista em gestão, tecnologia e marketing estratégico no segmento jurídico, é membro da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, membro de outras comissões também da nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul. Novamente, muito obrigado, Dr. Gustavo, por aceitar o nosso convite. É uma felicidade muito grande poder estar aqui hoje aprendendo com o senhor e tendo novas informações também sobre esse nosso tempo tão de dificuldade que temos agora, e também essas inovações que a tecnologia nos traz, né? E a pandemia nos forçou, de certa forma, né, a adentrar de forma mais rápida nesse mundo tecnológico. Obrigado. Bom, gente, agradeço em nome do Gustavo e do Manuel ao pessoal da subseção de Santo Antônio da Patrulha. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Realmente engrandece bastante a troca de experiência com os colegas, não é somente um lado que fala, eu acho que é sempre uma troca.
né? Estimulo as pessoas que aqui vão nos assistir e que já estejam nos assistindo neste momento, caso possam e queiram, participem, perguntem, né? Interajam conosco, é sempre positiva a interação, é muito válida. Desde já, para aqueles que vão nos assistir depois, me coloco à disposição, independente de ser ao vivo, para responder questionamentos. Fiquem à vontade de entrar em contato. Se entrar no meu portal gustavorocha.com, tem todos os meus dados de contato, é muito fácil de entrar em contato comigo, e já me coloco à disposição mais uma vez desde já. Pois bem, eu vou fazer uma introdução do tema, acredito que é pertinente isso, para que nós possamos contextualizar um pouco do que nós vamos falar. A ideia é trazer para vocês hoje um pouco de conhecimento sobre as questões da tecnologia, os desafios que a tecnologia nos traz, trazer também um pouco de ideias para vocês sobre a questão do marketing jurídico e o que pode ser feito em tempos de pandemia, e para isso ser cada vez mais eficiente e cada vez mais útil, eu pediria para quem está nos ouvindo que colocasse aqui nos comentários as suas áreas de atuação. Né? Se vocês começarem a colocar para nós aqui no debate as áreas que vocês labutam, os tipos de tese, ou como é que é o tipo de cliente que tem procurado vocês, etc., ou até mesmo contextualizar um pouco da situação que vocês estão vivenciando, trazendo um pouco daquilo que está acontecendo no dia a dia de vocês, nós vamos poder fazer uma troca de experiência aqui mais rica e apresentar para vocês talvez algumas soluções ou algumas ideias mais práticas. Há um tempo atrás, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, fiz inclusive um evento com a subseção de Sapucaia do Sul, e nós fizemos esta questão de uma maneira bem prática. E foi muito interessante, porque houve bastante interação e nós conseguimos produzir um material muito rico. Né? Ficou bem interessante essa interação. Então, convido vocês também a participar. Tivemos aí o Júlio, já que colocou aqui na área trabalhista. Pode deixar, Júlio, eu vou citar a área trabalhista nesse contexto também. Fazendo uma contextualização inicial, nós temos aí praticamente 6 meses de pandemia. Nós temos 6 meses de comércio fechado, nós temos 6 meses de situação totalmente atípica daquilo que nós chamávamos de normal. Se o que nós chamávamos de normal já não era normal, porque não era, já era anormal em diversos aspectos, já tinha uma série de dificuldades e problemas que nós enfrentávamos muito antes da pandemia, quer dizer, nós já tínhamos um judiciário mais moroso, nós já tínhamos prerrogativas de advogados tendo problemas, nós já tínhamos situações antes da pandemia que envolviam demoras de alvará, nós já tínhamos antes da pandemia situações que envolviam aviltamento de honorários, nós já tínhamos antes da pandemia situações dos mais diversos e variados tipos. A pandemia potencializou algumas dessas coisas, transformou outras dessas coisas e acabou fazendo com que, na verdade, nós tenhamos o que o pessoal tem chamado de um novo normal. Eu, Gustavo, aqui vou emitir minha opinião pessoal, eu discordo que a gente possa chamar isso de novo normal, por uma razão muito simples. Nós estamos vivenciando, no meu ponto de vista, o normal pandêmico, ou seja, é a bagunça que nós vivemos na pandemia. Aquilo que nós vamos experimentar a partir da pandemia, que o pessoal às vezes quer chamar de novo normal, na verdade, é uma adaptação cada vez maior de tudo que vai acontecer e principalmente, mas principalmente mesmo, anotem isso, muito além daquilo que vão nos fazer conosco e aquilo que vocês fazem com vocês mesmos. O resultado da pandemia vai ser talvez 60%, 70%, talvez até 80% de escolha e o restante das problemáticas que virão e advém também da pandemia. Por que eu digo isso? Ou ouso dizer isso? Porque, em fato, tem muita gente que está tendo problema seríssimo com a pandemia. E nós temos algumas pessoas que estão vendo essa pandemia como oportunidade ou aproveitando algumas oportunidades que a pandemia proporciona. E diante desta realidade, desse núcleo de pessoas que enxerga isso como uma oportunidade, tem escritórios de advocacia que estão se desenvolvendo sim. E por incrível que pareça o que eu vou dizer agora, isso é um relato oficial, não da OAB, mas é um relato oficial de diversas empresas de software, porque eu converso com várias, conversei com muitas, principalmente agora entre julho e agosto, e a grande maioria delas me disse a mesma coisa. Gustavo, para nós está maravilhoso. Estamos vendendo software como nunca. Nós estamos desenvolvendo tecnologia como nunca. Nunca se falou tanto de robôs. Nunca se falou tanto de outras realidades. Tanto assim o é que nós tivemos agora, recentemente, alguns dizem que foi violação de prerrogativas do advogado, e eu acho que não, minha opinião, de novo, é não.
a questão dos robôs em relação ao TRT, por exemplo. Nós tivemos a situação de o TRT faz uma limitação de acessos a 1.500 acessos mês de robôs fora os seus processos. Aí os advogados têm dito, Gustavo, na verdade isso é bom, porque eu não tenho 1.500 processos, então para mim não me atinge. Não esqueçam da história, né, da vaca, não sei se vocês conhecem a história inútil, da vaca que não deu cola porque quem estava matando era o porco. E aí depois mataram o porco, mataram a galinha e por último resolveram fazer um churrasco. E aí aquela foi se importar, ela já estava lá sendo assada. Em bom português, tu pode não se importar porque tu não tem 1.500 processos, tu pode se importar porque tu não acessa 1.500 processos de outras pessoas. Mas nós temos que, sim, nos preocupar quando dizem que nós vamos limitar a tecnologia. E não é aqui porque eu sou defensor da tecnologia livre, porque eu não sou. Eu acho que ela tem que ter limites. Entretanto, quando a gente fala de judiciário e falamos de advocacia, nós temos que tomar cuidado com esse limite, porque daí sim eu posso ofender a prerrogativa de livre acesso ao processo do advogado. Porque tu não é livre somente advogado, tu devia saber disso, se tu tem a carteirinha vermelha, tu não é livre para acessar somente os teus processos. Tu é livre para acessar qualquer processo, a qualquer tempo, desde que ele não seja segredo de justiça. Portanto, independente de procuração. Portanto, um robô que faça isso só está facilitando o teu trabalho. Nada mais além disso. Por isso. Pode falar, Gustavo. Não, desculpa, não. Eu achei que tivesse concluído essa fala. Eu só ia aproveitar a deixa para fazer uma saudação aos colegas que estão entrando aqui na live. Claro, à vontade. Saudar, então, o doutor Lucas Pires, doutor Flávio Eduardo Barreto, doutor Júlio Santana, nosso sempre presidente e atual vice-presidente da nossa gestão, para nossa honra. Doutora Renata Alves, presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Santo Antônio, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. O doutor Everton, sempre presidente da subseção de Rio Grande, que também hoje nos prestigia aqui com a sua presença. Doutor César Pérez, presidente da Anacrim, também, conselheiro seccional, que nos prestigia também. E da mesma forma, o doutor Ivan Pareta Júnior, presidente da Acriedes, nosso parceiro aí, que nos honra com a sua presença. Estou citando o pessoal que eu estou vendo aqui que está entrando. Se passou alguém, eu eventualmente não citei, peço desculpa desde já. A gente está pegando o jeito aqui. Muito obrigado à presença de todos. Nos engrandece e é motivo de muita alegria para nós. Prefeito... Fico feliz também. Obrigado. Prestígio que é teu também, que é o nosso convidado de hoje, né? Agradeço. Eu acompanhei essa questão das limitações dos acessos, né? E a justificativa disso seria que congestionaria a rede, né? Alguma coisa nesse sentido. Como eu não atuo diretamente na área trabalhista, eu acompanhei mais por esse olhar de curiosidade do ponto de vista tecnológico, né? Porque exatamente como tu disseste, estão limitando lá no trabalhista agora, daqui a pouco começam a limitar em outras áreas também, né? Então a gente tem que ficar atento, independente da área de atuação. Mas nesse ponto nós temos, né? Isso a OAB Gaúcha pode não só se vangloriar, mas eu diria que dizer com muito orgulho e bater no peito. Nós não sei se não somos a única, talvez, no Brasil inteiro, que consegue ter livre trânsito em todos os tribunais. A OAB construiu isso ao longo de muitos anos, de muita conversa. Tanto é que nós fomos recebidos já por mais de um tribunal para conversar. Nós já sentamos à mesa, inclusive, com o TRT4, né? Já saiu nas mídias, então eu posso falar. Né? Eu estava presente, inclusive, na reunião. Então, nós já estamos nessa conversa justamente para tentar entender os motivos que eles têm, que, na verdade, também tem os seus valores justos para isso. Entretanto, eles ouvirem os nossos motivos. Então, o TRT foi muito, mas assim, muito parceiro, entender que nós precisamos, na verdade, ter a liberdade dos robôs e que nós precisamos encontrar um caminho para que isso aconteça. Que, aliás, na própria reunião ficou desenhado de uma maneira bem interessante e que vocês vão ter notícia, eu não posso falar aqui publicamente, mas vocês vão ter notícia disso provavelmente já no mês que vem, de algo que vai acontecer bem interessante, que a gente conseguiu construir um meio termo para ambas as partes. Então, é importante perceber que, com isso, a OAB não está silente, isso é um papel importante. Nós estamos aqui não somente para a defesa das prerrogativas, e do aspecto da tecnologia em si. Porque, às vezes, eu vejo muito advogado, e é um sentimento que, às vezes, povoa a rede social, né? A gente só paga anuidade, a gente não vê nada. É o contrário. Vocês que estão na presidência, eu estou aqui em várias comissões trabalhando, todos nós temos a mesma ideia.
Nós estamos trabalhando gratuitamente, doando o nosso tempo, fazendo reuniões, tentando engrandecer o quê? A classe dos advogados. A advocacia enquanto instituição. Esse é o nosso propósito trabalhando aqui. Então, nesse sentido, trazendo justamente para o nosso tempo, trazendo de novo para o nosso norte, é importante que o pessoal se dê conta do seguinte: desde que começou a questão da pandemia, temos o BREC que está incansável junto aos tribunais, batalhando junto às questões, não somente de abertura, como alguns vêm defender, mas está fazendo um trabalho realmente incansável para que se paguem os alvarás, fazendo um trabalho incansável de liberação de precatórios. Nós tivemos da OAB enquanto instituição em diversos exemplos esses últimos meses. E isso é algo muito importante de ser colocado para a sociedade. Por quê? Não é só porque estão fazendo, é porque isso reflete diretamente no resultado. A OAB agora, observem que isso é no período da pandemia, a OAB conseguiu liberação de empréstimo através da cooperativa dos advogados. A OAB liberou o IP Saúde, liberou agora, faz uma semana e pouco. Quer dizer, nós temos N situações acontecendo, entre aspas, né, vamos colocar com efeito positivo, como a gente gosta de dizer no tributário, com efeito negativo, com efeito positivo. Nós temos um negativo que é a pandemia, nós temos um negativo de fóruns fechados, agora com a bandeira de novo, né, com comarcas sinalizando bandeira toda semana e aquela confusão dos prazos, que eu sei que é confuso, eu também concordo isso com vocês. Entretanto, quando eu enxergo isso sob o aspecto de gestão, e enxergo isso sob o aspecto de que, pelo menos se ele abrir durante 15 dias, pode ser que eu receba um alvará, que para a advocacia que eu tenho, daqui a pouco de pessoa física, pode ser a diferença de me manter aberto ou não. E para o meu cliente pode ser a diferença de não ter como única fonte de renda os R$600 do governo, o auxílio emergencial. Nós temos que estar, na verdade, enxergando além, muito além do foro aberto, do foro fechado ou da contagem de prazo. Nós temos que voltar a enxergar que a advocacia é algo essencialmente da sociedade. E é por isso que me leva, e aí de novo, fazendo esse misto de tecnologia e marketing aqui, colocar para vocês o seguinte: nós temos que enxergar que o advogado, para se organizar melhor, se ele souber usar as ferramentas que existem disponíveis no mercado, ele vai ter um crescimento muito rápido e muito efetivo. Eu sou coordenador do grupo de estudos da ESA, de gestão de escritório de advocacia. Ontem, no dia de ontem, nós tivemos uma reunião. E nessa reunião eu apresentei para o pessoal no grupo de estudos alguns softwares do mercado, falando para eles justamente como é que eles usam esses sistemas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje tu tem um software jurídico e tu não saber como ele é usado, quais são as principais ferramentas que ele tem para te oferecer e a potencialidade que ele pode fazer, e nada é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos pesquisas que demonstram que na pandemia, no período desses 6 meses, não só a advocacia, mas a sociedade como um todo teve que se atualizar em quase 6 anos. Uma velocidade de 6 anos em praticamente 6 meses. Isso significa que nós levaríamos praticamente 6 anos para estar fazendo reuniões virtuais toda hora, como estamos fazendo aqui. Nós teríamos, e nós estamos avançando nisso vertiginosamente, vocês não têm noção disso, talvez, de uma maneira mais clara, mas eu estou vendo isso todos os dias. Nós estamos crescendo numa curva ascendente gigante dos ataques virtuais. Tivemos situações aí pontuais que aconteceram, inclusive, com a própria OAB, que rapidamente se respondeu, né? Isso é uma questão bem importante. A OAB se posicionou rapidamente e corrigiu a falha, o que é bem importante, respostas rápidas, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer, ninguém está imune. Sim. Nós podemos agora, né, estar nessa transmissão aqui usando uma ferramenta que é bastante segura, o StreamYard é uma ferramenta bastante segura do mercado, nós podemos ser invadidos e alguém dar uma imagem aqui que não é nossa. Alguém pode pegar o nosso vídeo e editar a minha fala e talvez vocês não percebam essa edição usando tecnologia chamada de fake. Nós temos no mercado inúmeras coisas que podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Depende de quem está utilizando e dos porquês que está utilizando. Por isso que é tão, mas tão relevante que o advogado não venha me dizer o seguinte: Gustavo, quer dizer que agora eu tenho que virar um técnico de informática. Não, não é verdade.
O que o advogado tem que entender é que o papel dele, enquanto alguém que utiliza a tecnologia, vai gerar para ele valor muito mais do que ser utilizado pela tecnologia. E nisso, o advogado que é mais jovem na idade, ele sai à frente. Aí tu vai me dizer, então o pessoal que é mais velho está perdido. Não, não é isso. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, para a sociedade, o mais jovem tem facilidade. Eu conheço advogados com muito mais idade do que eu, que dominam tecnologia de uma forma bem tranquila. Aliás, um dos nossos eternos presidentes da Comissão de Tecnologia, que é o Dr. Albornoz, já tem, como a gente brinca, né? Ele já está há muitos anos, nos seus 19 anos, né? Já está há bastante tempo nos seus 19 anos, e ele foi presidente da Comissão de Tecnologia por muitos anos. Não é a idade que faz isso. A questão é, o que eu quero e estou disposto a aprender? O que eu quero e estou disposto a crescer? E a pandemia nos mostrou isso. Hoje, se tu está disposto a crescer, tu vai trabalhar até mais tarde. E por que eu vou trabalhar até mais tarde? Bom, para estar aqui com vocês neste momento, eu estou a portas fechadas aqui, e com um acordo com a minha esposa que ela está cuidando das nossas filhas. Senão eu não poderia estar com vocês. Eu estaria com 2 crianças aqui o tempo todo, querendo brincar comigo. O que, aliás, eu não acho ruim. Porque eu escolhi ser pai e tenho muito orgulho de ser. Agora, tem momento para isso. Então, nós temos que entender que essa proximidade com a família não é um problema. Entretanto, às vezes, nós vamos trabalhar depois que eles dormem. E aí é o fator de escolha de novo. Ou eu escolho fazer um trabalho de qualidade mais tarde e aproveito o tempo com eles de uma forma qualitativa e não somente quantitativa. Veja bem, eu passo 8 horas por dia em casa, eu passo 8 horas com as crianças, mas não é uma hora de qualidade. Sim. Eu peguei esses dias agora, a gente desceu em horário comercial, eu e minha esposa descemos com as crianças no pátio aqui do prédio e passamos 40 minutos mais ou menos brincando. Aí tu vai dizer, mas tu não estava trabalhando. Não, não estava. E se tu quer chamar isso de novo normal, seja bem, porque é isso que vai acontecer de agora. Nós vamos fazer cada vez mais escolhas de usabilidade do nosso tempo. E uma coisa que o advogado tem que aprender, já entrando no quesito de marketing, né? É importante que o advogado se dê conta disso. O advogado tem que aprender que o que ele vende para o cliente, essencialmente, é tempo. Tempo e conhecimento. É isso que ele vende. Então, quando ele controlar o seu... Quando ele não sabe quanto tempo ele gasta, e aí eu entro nos parâmetros mais básicos. Eu vejo gente me dizendo assim, quer dizer, Gustavo, que tu defende que tudo seja time sheet? Não, eu não defendo que tu tenha que vender hora para tudo. Mas eu defendo que tu tenha uma noção de quanto custa essa hora. Eu defendo que tu tenha uma noção de quantas horas dura um processo. Eu defendo que tu tenha uma noção, quando tu tem colaboradores, que se tu não controla eles por hora, o outro formato de controlá-los é através de tarefa. Então tu tem que ter uma noção, pelo menos, de quantas tarefas eles fazem. Porque isso vai te direcionar para o quê? Vai te direcionar para realmente entender, ele é ou não produtivo. Realmente entender, isso vale ou não vale a pena. E para aqueles que acham que isso aqui é discurso, vamos pegar um exemplo prático agora da própria pandemia. E já que o nosso colega se manifestou sobre o direito do trabalho, eu vou dar o exemplo, então, do direito do trabalho. Em 2 casos, tá? 2 casos importantes para vocês terem essa noção. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, em primeiro lugar. O que a pandemia fez? Ela botou as pessoas numa nova relação de trabalho, que as pessoas não sabem. Porque do dia para a noite o empregador botou elas em casa, e eu tenho uma situação, inclusive, dentro da minha casa, onde minha esposa trabalha numa grande instituição, ela foi colocada em home office e ela usa o meu computador. Nem computador dela. Ela está usando a internet que nós estamos em casa. Que a sorte dela é que eu, como sou consultor há 15 anos e trabalho em casa, a minha internet é muito boa, obrigado. Entretanto, eu sou obrigado a ter isso como custo meu, pela consultoria. Agora, se eu fosse um usuário comum, por exemplo, a internet podia ser comum, porque eu usaria para ver rede social. E aí, o empregador bota o empregado no home office, diz que fez a parte dele porque botou em home office, cobra a produtividade, cobra o retorno, ou seja, ele quer o retorno,
e ao mesmo tempo ele não dá os elementos. Eu tenho um cliente, e aí eu vou dar um exemplo positivo para vocês, eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia com praticamente 60 pessoas, ele botou todos em home office em pouco tempo, e ele paga a internet, ele deu computadores, e agora, faz algum tempo, ele está revisando até as cadeiras e a ergonomia da casa das pessoas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer manter o home office. Ele quer, na verdade, entender que com isso ele está ganhando custo. Ele vai entregar um andar inteiro no centro de Porto Alegre. Sim. Então, nós temos que ter uma noção de que, na verdade, tanto o empregado quanto o empregador, e agora eu vou falar do empregador, os dois tiveram modificações na sua rotina. Os dois tiveram, com a pandemia, desafios. Aí vamos ver o lado do empregador. Ele te pagava, daqui a pouco, seletista, por exemplo, de uma maneira tranquila. Ele sabia a folha dele de pagamento. Ele controlava o colaborador até pelo olho, né? Porque ele sabia, passava pelas mesas, enxergava, tinha aquele olheiro, né? Aquela pessoa que estava lá falando o tempo todo o que os outros estavam fazendo. Ou seja, existia N formas de controle. Do dia para a noite ele botou todo mundo em casa. E aí? Ele controla agora pelo quê? Se ele não tinha controle de produtividade antes. Ele tem que controlar agora por produtividade, exclusivamente. Seja tempo, seja tarefa. E aí o que a gente começou a perceber? Muitos advogados ficaram apavorados. Alguns, inclusive, começaram a demitir, porque disseram o seguinte: olha, eu não tenho como manter a estrutura do jeito que eu mantinha. Na verdade, a estrutura ficou cara. Vamos pensar agora na empresa. Né? Vou deixar um pouquinho o escritório de advocacia, vamos falar para o nosso cliente que está nos ouvindo aqui, que é escritório de advocacia. E ele trabalha na trabalhista e empresarial, patronal. O que ele encontrou de desafio? Do dia para a noite, começou a chover demandas, questionando. Me diz uma coisa, eu tenho que pagar hora extra? Me diz uma coisa, eu tenho que dar um computador e internet para ele, eu sou obrigado a fazer isso ou isso é uma opção da minha empresa? E se ele trabalhar mais, como é que eu posso computar ou não horas extras? E se eu quiser suspender o contrato de trabalho, conforme a medida que saiu logo no início da pandemia, eu posso fazê-lo? É legal fazer isso? Eu não vou sofrer daqui a pouco uma notificação do Ministério Público do Trabalho? Eu não vou ter uma demanda judicial represada? Ou não vou estar criando um passivo trabalhista? Perguntas básicas. E aí vem o marketing. Olha a beleza da construção que eu estou fazendo entre os temas. Por que eu estou dizendo que é uma beleza? Não é porque é belo, é porque, na verdade, eu estou construindo uma ideia de raciocínio lógico. Aí vem o marketing. Se tu não tinha gatilhos no teu contrato, ou seja, se tu não tinha, né, como cobrar do teu cliente com limites, eu cobrava, por exemplo, 3 mil por mês e o que ele mandasse eu faria. Tu não tinha gatilhos. Ele começou a te demandar, ele te demandava, por exemplo, 10 pareceres por mês. Vamos chutar aqui. E mais 100 processos tu cuidava e tu cobrava 3 mil por mês. Vamos supor que seja isso. Aí o que acontece? Do dia para a noite, ele não foi 10 pareceres, ele começou a demandar 50 pareceres por semana. Se tu não tinha um gatilho no teu contrato com aquele cliente, tu teve que responder os 50 pareceres. E não ganhou um centavo por causa disso. Então tu está trabalhando feito um condenado sem entender que, na verdade, a culpa é tua. Porque tu não pensou nisso antes. A culpa é tua porque tu não pensou estrategicamente em fazer um contrato que seja blindado para ti enquanto escritório. A culpa é tua porque vendeu o contrato guarda-chuva, que é o pior negócio que existe na advocacia empresarial. Que é entregar para o cliente tudo sem se preocupar só por um valor fixo. Aí o cliente te demanda um contrato daqui a pouco de valor gigante, ele pode te demandar de repente um contrato, por exemplo, de 1 milhão, 2 milhões de reais, e tu vai ter que fazer uma análise pelos mesmos 3 mil, junto no balaio, com aquele contratinho de locação de 10 mil por mês. Então, quando tu não sabe fazer os teus contratos, quando tu não sabe opor o marketing jurídico, tu não pode reclamar que a sociedade está te cobrando isso. Tu não está sabendo vender a tua qualidade, a tua expertise e o teu negócio. Eu espero que os nossos ouvintes não sejam dessa realidade. Mas, infelizmente, o que eu mais vejo no mercado é uma realidade como essa. É uma realidade das pessoas que não sabem fazer precificação, não sabem opor o seu tempo. Por quê? Porque elas não entendem que para fazer isso, elas têm que criar percepção de valor. O principal problema na advocacia, eu diria, em relação ao marketing, e eu vou entrar agora na sequência sobre os quesitos, né, de ofensa, digamos assim, ao código de ética, mas o principal problema não é
nem aquilo que é proibido. É a pessoa, na verdade, fazer conteúdo ou não fazer conteúdo, ou fazer de uma forma tão errada que ela não produza valor. A percepção de valor é muito importante. Perfeito, Gustavo. Só uma deixa sobre o tema que você estava falando antes. Além da dificuldade do pessoal, geralmente que está iniciando em elaborar bons contratos, o pessoal também tem uma dificuldade em cobrar. E às vezes gera um certo constrangimento em chegar na frente do cliente e dizer, olha, esse trabalho vai custar tanto. Sabe que ele vale isso, e ele vale isso de fato, mas tu tem um receio, daqui a pouco, o cliente vai procurar o escritório de outro colega que vai fazer por menos, ou tu fica com um certo constrangimento. Então, cobrar também é uma arte, digamos assim, mas que tu pode aprender com estudo, com prática, né? Com assessoria do caminho. Existem técnicas para isso. Entretanto, a percepção de valor, eu diria que é o norte de todas as técnicas, o primeiro fator. Outro fator que tu lembrou bem, acho muito relevante, é que o jovem advogado, ele tem a mente, porque normalmente ele trabalhou como funcionário, ele tem a mente de funcionário. E isso não é um problema, tá? Ele só tem que aprender a desmistificar isso. Então, o funcionário, ele tem qual é a mente do funcionário e qual é a mente do patrão. Vamos separar essas mentalidades. A mentalidade do colaborador é, eu ganho 2 mil por mês e trabalho feito um condenado, sou eu que mantenho isso aqui de pé, e nenhum escritório sobreviveria se não fosse através do meu trabalho. Ou seja, ele tem a ideia do labor. Entretanto, o patrão pensa o quê? Eu pago 2 mil para esse cara só fazer prazo e não me trazer nenhum cliente. Nenhum dos dois, nesse discurso que eu acabei de dar, e eu vou pedir já escusas de forma direta para vocês, eu sempre dou exemplos esdrúxulos, exemplos grotescos, de certa forma, para deixar bem claro o meu raciocínio, tá? Então, nesses 2 exemplos que eu dei, tanto a visão do empregado quanto a visão do patrão, qual é a ideia do exemplo? É mostrar que os dois estão errados. Se o empregado um dia quiser ser patrão, ele tem que entender que existem custos envolvidos que vão muito além do que ele ganha. Existem custos que estão envolvidos que vão muito além dos impostos, inclusive. Vai além do imposto, vai a questão de manutenção do negócio, vai a questão de investir no cliente, que muitas vezes significa desde questões que tu vai investir em redes sociais, como questões que tu vai investir num almoço que tu vai pagar, questões de deslocamento e N outros custos envolvidos. E o empregador que não entende que o maior ativo que ele tem no escritório de advocacia é o colaborador, ele também está equivocado. Então, ambos estão equivocados no exemplo que eu dei. Entretanto, ambos podem modificar a sua forma de pensar, criando valor para o cliente final, que é o que eu sempre digo, quando a gente fala com os advogados, na maioria das vezes, falta para eles a percepção daquilo que a gente chama no mercado de experience do cliente. O que é isso? Eu tenho que parar de me preocupar com a minha experiência de usuário enquanto advogado, porque a minha experiência de usuário enquanto advogado importa para quem? Importa para os tribunais, porque eu sou cliente do tribunal. Entretanto, para o meu cliente final, não importa o judiciário, porque nem sempre o judiciário é a melhor alternativa. Para o meu cliente final, o que importa é a resolução do problema. Então, como o que importa é a resolução do problema, o meu papel, enquanto está lá na Constituição Federal, artigo 133, enquanto administrador da justiça, é o quê? É ser intermediação entre o problema que o meu cliente tem e a possível solução desse problema, que pode ser de qualquer forma, gente. O judiciário é apenas uma delas. O judiciário é uma forma, a arbitragem é uma forma, as ODRs ou ADRs, que agora estão na moda, né, que são as soluções online de resolução de conflitos, é moda que veio para ficar. Hoje, quando vocês vão conversar com o judiciário, inclusive, ele não quer te dizer o seguinte, não litigue, porque ele nem pode dizer isso. Porque, na verdade, é um direito do cidadão litigar. Entretanto, ele pode dizer, vamos criar alternativas diferentes de uma decisão judicial. E aí, quando o judiciário cada vez mais se automatiza, porque é isso que está acontecendo, tá? Tem coisas que eu não posso falar agora porque não foram ainda divulgadas oficialmente, mas eu vou dizer para vocês, cada vez mais eles vão se automatizar. E eles vão se automatizar de tal forma que aquilo que está acontecendo lá fora, como é o caso da Estônia e outros países que já estão anunciando juízes robôs, não vai ser distante por aqui. Eles vão fazer isso. O que é massivo, repetitivo, vai ser julgado por aqui. E aí tu vai me dizer o seguinte, isso é um absurdo, isso fere o princípio do juiz natural, isso fere a prerrogativa do advogado. Gente, isso na verdade nada mais é do que a sistematização de coisas que já acontecem há muitos anos. Há muitos anos existem modelos.
Há muitos anos os juízes julgam de forma repetitiva, só que antes não era automático. O que mudou foi só a automação. Não mudou isso. O que é fático vai continuar sendo analisado de forma fática. Ninguém está dizendo que não vai haver prestação jurisdicional. O que está se colocando é que se o advogado não entende de algoritmos, se o advogado não entende de tecnologia, se o advogado não se preparar, na verdade, para isso, ele está ficando à margem da advocacia. Vamos lembrar, nós estamos no mês do advogado, vamos lembrar dos 10 mandamentos de Eduardo Coach, que ditou isso em 1900 e bolinha, quando ele disse que um dos mandamentos do advogado é estuda, porque a cada dia que tu não estuda, tu é menos advogado. Esse é um dos mandamentos da advocacia. Assim como eu gosto, que é o terceiro, eu gosto particularmente, para mim, é o mandamento acima dos mandamentos, que é a luta. O teu dever é lutar pelo direito, mas o dia de encontrar o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Porque o direito é feito pelos homens, e a justiça é um bem, é a paz social. E nós, como advogados, juramos defender a paz social, juramos defender a democracia. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E nós temos não só o direito de lutar, nós temos o dever de indignação, né? O dever de lutar. Não o direito, mas o dever. Exatamente. O que eu vejo com preocupação, Gustavo, é de que forma a gente vai fazer essa virtualização do processo sem fazer junto a virtualização do direito, entendeu? Porque... Sim. Como bem colocou o professor Auri na conferência estadual, estava assistindo a palestra dele, ele dizendo que o processo vai ser virtual, mas a pena para o réu vai cumprir lá dentro da cadeia, entendeu? Lá onde é a vida como ela é, em carne e osso. Então, a gente vê daqui a pouco um processo onde a pessoa vai ser julgada por um juiz que sabe lá onde está, por um promotor que sabe lá onde está, testemunhas que não se sabe onde estão também, se estão realmente incomunicáveis, se estão... se estão numa condição que respeitem as garantias, né, e as formas do processo. Então, eu acho que esse é um desafio que eu não sei se a gente já está preparado para isso. Porque, como tu bem disseste, nós evoluímos daqui a pouco 6 anos em meses. E o próprio judiciário está usando ferramentas que não são específicas para isso. O Cisco não foi feito para audiência, ele está sendo adaptado para isso, né? Então, eu não sei até que forma o judiciário vai conseguir coexistir com a questão da virtualização, mas também com respeito às garantias, respeito às prerrogativas, né? Porque não basta nós termos um processo, que o processo ele é o meio, né? Ele é o meio para que a justiça venha a acontecer, ele não é o fim em si mesmo. Então, o que está sendo virtualizado é o processo, mas o direito, a garantia, ela é real, ela não é só virtual, e ela tem que ser preservada sempre, acima de tudo, né? Nas hipóteses em que tu não conseguir preservar essas garantias, é melhor que nem tenha o processo virtual, então, e que até que se encontrem mecanismos de realmente se ofertar uma prestação judicional, não só do ponto de vista da quantidade, mas também da qualidade, porque não basta a gente preencher planilhas e dizer que está fazendo audiências virtuais e julgamentos sem possibilidade de sustentação oral para preencher planilha e dizer que o judiciário está atuante, se dentro dessa prestação judicial não tiver acompanhado de uma qualidade, né, e não só da quantidade, né. E essa qualidade, nesse caso, diz respeito ao respeito às prerrogativas, à garantia dos nossos direitos fundamentais, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente vai ter pela frente, de casar essas duas coisas, né? Sem sombra de dúvida. Eu vou pegar o exemplo que tu está dando, meu xará, pelo seguinte. Vamos pegar o direito criminal. E eu acho que é um bom exemplo para dar uma história e falar um pouquinho do virtual e do real. Olha só, quando a gente fala de virtualizar o processo, em nenhum momento a gente pode, e não é que não deva, não pode ferir as garantias que já estão previstas, tanto na Constituição, quanto, e aí é o que eu quero lembrar as pessoas de quanta importância é isso, e eu falo isso, não é de hoje. Eu tenho artigo meu escrito em 2010, há 10 anos atrás que eu já falava isso, em que nós temos que entender o porquê que a lei foi feita. Os códigos não são códigos somente por serem um emaranhado de leis, juntadas para serem lá. Os códigos têm princípios. A lei de introdução ao Código Civil, por exemplo, assim como os princípios penais que regem do pro réu, os princípios penais que elegem a questão da inviolabilidade da comunicação do advogado com o cliente criminal, entre outros princípios que existem no direito criminal, vamos tratar aqui desse exemplo em específico, eles precisam ser mantidos independente da forma, porque o virtual é uma forma, só isso. Então, o que acontecia antes e ninguém reclamava? O processo eletrônico penal, ele virou virtual. Mas ele virou virtual aonde?
naquilo que ele era o direito material. Ele virou virtual no peticionamento, ele virou virtual nos recursos, ele virou virtual, na verdade, naquilo que não era a produção de prova. Não existia tribunal do júri virtual. Não existia, na verdade, a produção de audiências, sejam elas de custódia ou não, virtuais. Então, por que isso não existia? Porque a garantia, e não existia como o judiciário dar essa garantia do que estava acontecendo. E aí o que eu vou dizer para vocês aqui, eu não vou citar partes para não ficar chato, mas eu ouvi isso inclusive de juízes, e ouvi isso inclusive do pessoal do Tribunal do Judiciário, falando para nós, enquanto OAB, enquanto advogados, a mesma coisa que a gente acabou de falar aqui. Ou seja, eles não têm como dar essa garantia. Eles não têm como fazer isso. Então, uma das bandeiras da OAB é justamente essa. Vamos defender o processo virtual? Sim. Nós não queremos voltar para o papel porque é um retrocesso gigante. A sociedade saiu do papel. Algo que nós, no Brasil, falamos em papel menos, né, em paperless, que a gente chama, em 2010 para cá. Sabe quando é que se fala isso na Europa? Desde os anos 90. Então, nós estamos, na verdade, muito atrasados nesse sentido, tá, do paperless, mas precisamos, de uma forma clara e objetiva, e até o colega Júlio está colocando aqui o princípio da primazia da realidade, e eu concordo contigo, Júlio. A primazia da realidade é algo importantíssimo, não só para o direito penal, mas também para princípios que nós temos nos outros direitos. Como é que a gente vai dar essa garantia? É o que eu falo, por exemplo, no direito civil, que todo mundo acha que não existe isso. O direito está distrito aos autos, né? Que é o que se fala. O penal tem a primazia da realidade, o direito civil está distrito aos autos. É aquilo que consegue fazer prova. Então, me explica uma coisa. Se eu forjar uma prova técnica, eletrônica, como é que tu prova isso? Vai fazer uma perícia? Vai precisar fazer uma perícia? Vai precisar fazer uma perícia. E aí, como é que eu consigo um perito para me dizer que o vídeo que eu estou postando é uma montagem? Porque existem vídeos que ficam muito perfeitos, muito bem feitos, aliás, que ficam quase que perfeitos. E hoje existe uma inteligência artificial preparada só para fazer isso, para fazer vídeos fakes, que se chama deepfake. Então, se nós pararmos para pensar, o direito tem muito a evoluir em pouco tempo, porque nós, enquanto advogados, e o que é pior, tá? Pior não são os advogados, porque eu vejo muito mais os advogados se preocuparem com isso do que os juízes. O pior vai ser tu protocolar algo no judiciário que ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Vamos dar um exemplo prático e simples. Talvez eu dissesse para todo mundo que está nos assistindo aqui o que é um IP e como é que eu faço um rastreio de IP, por exemplo, que é um monte de números e códigos. Eu junto isso numa petição para o juiz e digo, está aqui a prova de que o fulano acessou. Aí o juiz manda para um técnico. O técnico diz, é aquilo ali. Ele não entendeu nada. Ele não tem o menor, não estou dizendo todos, né? Mas grande parte não vai entender lhufas do que está escrito ali. E vai julgar como se ele não entende. Mudou o direito porque a sociedade mudou. Nós temos que ter isso com muita clareza. A sociedade está diferente. Então, essas garantias são essenciais? Sim, o são. Mas elas não podem ser a bandeira para nós voltar querendo queimar as bruxas. Elas não podem ser a bandeira para nós dizermos que o papel é que era bom. Elas não podem ser a bandeira para simplesmente botar no lixo a evolução que o direito levou a duras penas para chegar onde está. Porque eu concordo com vocês que o processo eletrônico não é bom ainda. Eu concordo que ele tem muito a evoluir, mas ele é muito melhor do que o papel. Hoje nós conseguimos ter indicadores fantásticos e que nós, com a conversa que a gente tem às vezes com os tribunais, com as questões que a gente consegue fazer na integração do judiciário com a judiciário enquanto justiça e a OAB enquanto partícipe do judiciário, nós conseguimos encontrar hoje nexo causal para ambas as partes. É lindo ouvir o tribunal dizer que nós é que somos os únicos, enquanto OAB, que podemos fornecer quem é ou não é advogado. Algo que em 2002 ou 2003, eu estava lá na OAB, na Comissão de Tecnologia, defendendo isso perante o judiciário, que dizia que não, que eles iriam dizer. Então é muito interessante a gente ver, sim, não perder o nosso laço histórico. Não podemos perder isso. Entretanto, também não podemos admitir que, em nome da tecnologia, se rasguem princípios e leis. Sem sombra de dúvida. De forma alguma. Agora, traçando, por exemplo, porque nós já temos aí 45 minutos de conversa, traçando um paralelo também para o pessoal não sair daqui
sem um contexto do que eles podem fazer, né? Não é aqui só falar de problemas, né? Falar de um contexto do que pode ser feito e deve ser feito. A gente vê muito advogado querendo fazer lives. A gente vê muito advogado querendo produzir conteúdo na internet, participar do Instagram, participar de Facebook, participar das mídias eletrônicas. Há algum óbice em relação a isso? Não. A OAB veda a participação do advogado nas redes sociais? Não. O que a OAB tem? Regras. Ponto. O Código de Ética, por interpretação análoga em alguns casos, regula, inclusive, a questão das redes sociais. Tá para sair, dizem as boas línguas aí que nós devemos ter até outubro, ou seja, está nas portas aí, uma nova resolução da ética que vai definir os parâmetros das redes sociais. Se isso realmente sair agora, vai ser muito interessante. Muito interessante porque é bem propício para o momento que vivenciamos. O que acontece na prática hoje é que as redes sociais ainda são um terreno nebuloso para quem está fiscalizando e julgando, mas, ao mesmo tempo, também é nebuloso para quem tem que agir, porque não é claro. Eu, às vezes, estou fazendo uma atitude que eu não tenho bem certeza se aquilo é ou não passível de fiscalização, ou se aquilo representaria ou não uma infração ética. E, às vezes, eu, na minha subjetividade, entendo que não é. Mas, na verdade, existe um detalhe ali, que é. Então, algumas dicas, até porque não tem como ter regra pronta, isso não existe. O que existe é algumas dicas para vocês. A primeira delas, produzam sempre a ideia de conteúdo. Não produzam a ideia de que vocês têm que se divulgarem, se autodivulgarem. Aquela história, eu sou o Gustavo Rocha, advogado, piriri, pororó. Não deem atenção para vocês, deem atenção para o conteúdo. Porque dando atenção para o conteúdo, as pessoas vão buscar vocês. Tem uma frase muito bonita do Mário Quintana, ou pelo menos atribuída a Mário Quintana, que diz que a gente não deve procurar as borboletas, nós temos que cuidar do jardim para que as borboletas venham até nós. Então, produzam conteúdo para que os clientes venham para o jardim de vocês. Produzam realmente conteúdo. Nas áreas de atuação mais diversas, existem N oportunidades. Pegando os colegas que se manifestaram, trabalhista e penal. Trabalhista, oportunidade reclamante. Sim, tem muita gente sendo demitida. Sim, tem muito empregador fazendo coisa errada nesse período e às vezes não se dá conta. Sim, tem muita empresa que está pedindo recuperação judicial. E sim, tem todo o direito do trabalho do empregador que se alterou nesse momento de pandemia e que ele precisa de muita orientação para funcionar de uma maneira adequada. No criminal isso não é diferente. Às vezes o advogado criminal tem muita dúvida também nesse sentido, porque ele se questiona, Gustavo, como é que eu vou oferecer uma coisa que ninguém quer? Ou alguém duvida aqui que está conversando com a gente que tu quer ser procurado ou procurar um advogado criminalista. Ninguém quer. Eu sempre digo, porque eu prestei consultoria para alguns criminalistas, eu sempre digo, não se preocupe, o telefone de vocês está no meu celular, agora eu não quero ligar. Né? No caso de vocês, no máximo, vai bater um papo. Entretanto, não é a ideia de ligar uma questão profissional. Agora, 2 caminhos para um advogado criminalista que está começando, né? Não vou falar aqui para as grandes bancas, porque isso é outra história, mas vamos falar aqui para quem está começando. 2 caminhos são muito úteis e podem se tornar um grande diferencial. Primeiro, pare de focar no que todo mundo faz. Eu vejo um advogado que, eu quero ser advogado criminalista, Gustavo. Tá, tu está formado há algum tempo, pouco tempo, na maioria das vezes, e eu quero ser advogado criminalista. Aí ele vai lá e diz, porque eu quero me especializar em tribunal do júri, quero me especializar nisso, naquilo, naquele outro. Tá, tu e toda a torcida do Flamengo, e daí? Qual é o teu diferencial em relação a isso? O que tu faz de diferente? E aí é a primeira dica para quem está querendo essa área e vai precisar fazer. Primeira, e talvez a mais importante de todas, não enxerga o teu colega advogado como concorrente. Ele possivelmente é o teu parceiro e ele vai gerar negócios para ti. Porque grande maioria dos advogados não quer labutar na área criminal. Então, se tu trabalha na área criminal e tu envolve exclusividade para a área criminal, a dica que eu dou, procura outros escritórios de advocacia. Outra questão, que daí tu pode produzir conteúdo. Produz um conteúdo qualitativo com outros escritórios de outras áreas daqui a pouco, para tentar chamar a atenção, inclusive, de escritórios de outros estados. Outra questão importante, procura sair do direito, né? O direito criminal, 2 grandes pontos, 2 grandes nortes.
o que a gente chama de crime de sangue e o que a gente chama de penal empresarial. Foca, às vezes, no penal empresarial, com questões mais específicas. Está vindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje foi adiada, né? A sua votação, mas deixa eu dar a notícia para vocês. Se a Câmara não julgar em 10 dias, ela caduca. E se caducar, ela entrou em vigor dia 16 de agosto agora. Só para vocês terem uma noção. As sanções em agosto do ano que vem, tá? Isso é pacífico. Entretanto, ela pode entrar em vigor agora, ou talvez maio do ano que vem. Isso aí depende desse nosso maravilhoso legislativo. Só que a culpa da gente ter esse maravilhoso, que é ironia para quem não entendeu, legislativo, é nossa. Porque somos nós que botamos eles lá. Então, se a gente elege pessoas que não têm capacidade, a culpa é nossa também, enquanto sociedade. Esse é o fator principal da democracia que eu defendo com muito orgulho que nós continuamos a ter. Portanto, deixando claro, por mais que eu não advogue, eu estou há 15 anos na consultoria, só prestando consultoria, eu mantenho de pé o meu juramento de advogado, entre eles eu jurei defender a democracia. Vamos deixar claro para vocês o seguinte, no direito penal, portanto, colegas, no direito penal, algumas especializações como o penal empresarial. Outra questão que o pessoal deixa desapercebido e que os criminalistas têm uma área bem interessante para labutar é o compliance. Porque se contrata muitas vezes criminalista para a questão de compliance. Ou advogados que têm noção do direito criminal para as questões de compliance em razão das sanções. A Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer também sanções e é outro campo que vai ser de atuação bem interessante, que não envolve o crime de sangue. Aí nós temos aquela coisa comum do dia a dia, acidente de trânsito e outras questões que tem o penal também. Não é só o matar, né? Existem outros tipos de crime lá tipificados na lei penal. Entretanto, para quem está começando, né, nessas dicas já dá para ter algum norte. Para quem já está na área de atuação, o que ele tem que perceber? Ele tem que perceber é que o cliente dele também mudou. Hoje, o penal está caminhando para o crime eletrônico. Antes, assaltar banco era todo dia no noticiário. Hoje é todo dia invasão. Hoje é todo dia o crime do WhatsApp, do phishing, pegar lá as senhas. Hoje é ataque de ransomware, para roubar os dados, ou nem tanto para roubar dados, porque o ransomware antes estava sendo para quê? Se pedia em Bitcoin resgate, né, dos dados. Agora não. Agora eles capturam os dados e eles vendem os dados. Porque eles perceberam que a venda de dados, além de ser mais fácil que a pessoa pague, ela é extremamente mais lucrativa. E não se iludam, invadir escritório de advocacia é um mercado para ladrão aí no futuro, tá? Por quê? Porque ele tem muitos dados de muitos clientes diferentes e muitas informações, muitas vezes estratégicas. E o que é pior, salvas de uma forma muitas vezes aberta ou não protegida. Então nós, enquanto escritório, nós, enquanto LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, nós, enquanto partícipes dessa transformação social que estamos vivenciando, acredito que é fundamental que estejamos acordados para a tecnologia, mas também possamos enxergar na tecnologia e naquilo que a transformação social está fazendo com que aconteça nas relações de trabalho, inclusive nas relações humanas. Quem trabalha com direito de família viu a sua área crescer vertiginosamente, e não foi por causa do direito sistêmico. Foi também pela Maria da Penha, mas foi também pelas separações, foi também pelas uniões virtuais, foi também pelos golpes que isso gerou. Então nós temos que nós não podemos esquecer da máxima, que eu gosto muito de repetir, porque eu acho ela muito importante. Quem acha que não tem mercado na advocacia, porque não entendeu que advogado pode trabalhar desde antes de tu nascer até depois que tu morre. Nós temos toda a vida da pessoa para trabalhar, toda. E nós trabalhamos com aquilo que ela não quer, que é o problema dela. Então, aquele advogado que diz para mim, eu não tenho mercado de trabalho, é porque tu não está enxergando certo. Tu não abriu os teus olhos de maneira adequada. Depois tem as técnicas de marketing, o como fazer, etc. Mas tendo como ideia, conteúdo, e não mentir. Lembra, por favor, lembra disso, que é um erro muito básico e elementar. Põe a OAB em tudo. Produziu conteúdo eletrônico, bota a tua OAB. Está lá no código de ética, o único dado de contato que tu pode dar se tu fornecer uma entrevista, se tu fizer uma live. Se eu agora, Gustavo Rocha, estivesse falando como advogado, não como consultor, porque como consultor eu estou liberado. Agora, se isso aqui fosse uma live e eu estivesse falando como advogado, o único dado de contato que podia ter na descrição dessa live é o meu e-mail.
Nada mais, não pode ter meu telefone, não pode ter nada mais. Esses dados têm no site. Aí vem aquela pergunta que alguns me dizem, mas Gustavo, no meu Instagram, eu posso colocar os meus dados de contato ou só o e-mail? Não, no Instagram tu pode colocar, na bio, tu pode colocar os teus dados de contato, assim como no Facebook, assim como no teu site. Entretanto, nas postagens, só pode colocar o contato, o e-mail. Tudo isso são cuidados que, se vocês não tiverem, aí vai ter alguém fiscalizando. Porque assim, não é porque nós estamos na pandemia que não tem fiscalização. A fiscalização continua. E forte. Forte. Então, eu converso bastante com o presidente Renan, da Comissão de Fiscalização, a gente troca bastante ideia. Continua. Se eu tiver alguma dúvida, eu consulto ele, e ele me diz que estão trabalhando como nunca. Né? Até porque como não tem parâmetro, tem muita questão subjetiva aí. E o único órgão dentro da OAB que pode definir o que é ou não infração é o TED. Então, fiscalizar tu é obrigado. Para mandar para o TED, para que o TED defina se aquilo é ou não infração. Daí a importância nossa, enquanto advogado, e enquanto dono do escritório, ou enquanto pessoa que, eu costumo dizer que o advogado Engenheiros do Havaí, exército de um homem só, que está querendo se desenvolver, etc., ele possa produzir uma ideia de conteúdo, porque produzindo conteúdo tu não erra. Botando conteúdo nas redes sociais, tu cria autoridade no assunto. E se tu for reconhecido por ter autoridade no assunto, o teu preço hora vale mais. Tu pode cobrar melhor. E o cliente não questiona isso. Por quê? Porque ele acha que tu vale. O problema é que, às vezes, tu não tem nada de conteúdo, tu só sabe dizer que tu é o bom, tu participa nas redes sociais botando foto lá na praia, mas não participa botando conteúdo. Aí, na hora de cobrar, tu quer cobrar o teto. Bom, vou pagar por quê? Vou no cara da esquina. E lhe aprendam o seguinte, o mesmo cliente que dispensa vocês porque ele vai na esquina, ele vai sofrer, porque esse cara da esquina também não deve ser tão bom como tu é. Então aprendam isso, a se dar valor. Outro fator que é muito importante, até para finalizar minha fala, e vocês poderiam falar um pouco também, é o seguinte, entendam, o preço da advocacia, a percepção de valor que vocês criam, ela está intimamente ligada, não aos teus anos enquanto advogado, mas àquilo que tu demonstra. Às vezes tu não tem muitos anos de advocacia, mas tu aparenta ter conhecimento. O que as pessoas compram não é o que tu é, elas compram o que tu aparenta. E é por isso que eu vejo muito doutor, vejo mesmo muito doutor, com pós-doutorado em Direito, que está passando nesse estágio agora. Porque ele tem conhecimento, ele tem profundidade, mas ele não tem o aparentar ser. Eu tive esse exemplo, boa noite aqui para a Jaqueline, se referiu diretamente a mim, boa noite, Jaqueline, obrigado por ter vindo, dando para vocês o que aconteceu comigo há uns 20 e poucos anos atrás, tá? Eu também sou um cara que tem 18 anos fazendo. Então, assim, aconteceu uns 20 e poucos anos atrás, eu fazia uma pós-graduação e eu fui convidado para dar uma explanação de um artigo, né? E o professor que estava me avaliando na pós-graduação tinha pós-doutorado em Direito. Ele terminou a fala, quando eu terminei de falar, eu tinha 20 minutos para fazer minha explanação, eu fiz a minha explanação, e ele fez o seguinte elogio, e eu nunca me esqueci desse elogio. Ele disse para mim o seguinte: Gustavo, eu tenho pós-doutorado em Direito. Eu sei um monte da teoria, eu tenho noções de todas as questões basilares do direito. Eu tenho uma profundidade no tema que tu não tem. Entretanto, tu tem uma coisa que eu não tenho. Tu tem prática. Tu vivencia a advocacia todos os dias. E eu me rendo uma homenagem para ti. A tua explanação foi brilhante. Eu nunca me esqueci, não foi porque foi um elogio. Foi porque ele fez uma distinção que eu levei para a minha vida. Teoria sem prática não serve para nada. Não adianta vocês quererem fazer 1001 cursos, 1001 questões e não levarem isso para o dia a dia. É por isso que quando a gente fala em marketing, a gente fala em estratégia, a gente fala nas técnicas de co-hawking. O que é isso? É uma técnica do seguinte: desenvolve o MVP, mínimo produto viável, desenvolve um produto e bota no mercado. Não é fazer tese infundada e aventura jurídica. Não é isso. É desenvolver MVP. O que é o MVP? É um produto que tu pode colocar no mercado porque ele tem tese. Vamos pegar um exemplo prático, tá? Tu tá pelo empregado. O empregador te colocou e não está controlando as tuas horas extras. E ele vai ter o quê? Um cartão britânico. Se ele não controla pelo software, é um cartão britânico. Tu quebra isso no seu trabalho com uma certa facilidade. Então, tu tem uma tese que é viável. E essa tese nasceu da onde? Do home office.
Aí tu vai lá e faz uma live, faz um artigo, produz uma aula, produz um drop, né? uma dica rápida de 1 minutinho, dizendo o seguinte: você já parou para pensar como é que funciona a Extra agora com o home office? Ou como eu gosto de dizer que nós não estamos no home office, nós estamos no pandemia office, porque home office é outra coisa. Se eu tivesse em home office, não estava minha família junto comigo. Né? Então é outra história. Mas assim, pandemia office, o que está acontecendo? Está acontecendo que a relação de trabalho mudou. Está acontecendo que as relações criminais também mudaram. Porque está havendo outro tipo de crime. Tudo isso, gente, é oportunidade de negócio. Tudo isso é o papel do advogado. E o papel do advogado é informar. E se ele aparentar que ele conhece, se ele demonstrar conhecimento, ele poderá ser contratado sim. E não precisa ter pós-doutorado para isso. Ou eu não estou... aliás, só deixar claro, assim, Gustavo, eu não estou desmerecendo isso tudo, bem pelo contrário. Admiro muito quem fez o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Entretanto, se ele não souber aparentar, ele morrer de fome ou vai ser professor o resto da vida. Perfeito, perfeito. Eu também compartilho desse entendimento. Eu acho que o fundamental é unir a prática com a teoria, porque se de um lado somente a teoria não resolve, do outro lado a prática, sem o conhecimento, sem tu saberes o que tu pode fazer quando alguém avança sobre a tua prerrogativa, o que tu pode invocar, né, de que forma tu pode te portar. Claro que com a prática tu também acaba aprendendo, né? Quando a coisa termina acontecendo muito sistematicamente, tu acaba pegando o jeito pela prática. Mas é fundamental a união dos dois, sem dúvida. No fim, a nossa conversa passou voando, já estamos em 1 hora aqui, eu nem vi o tempo passar. A conversa foi boa mesmo. E eu quero aproveitar para dar um abraço para a minha querida amiga Jaque, a doutora Jaqueline, que atua na comissão de seguros da OAB também, um grande estudiosa dessa área. E eu sei que o nosso colega Manuel tinha algumas perguntas para fazer para o nosso convidado. Claro. Então, acho que já nos encaminhando para o final, vamos para os questionamentos e vamos abrir ao público também, né? Acho que dá tempo de algumas perguntas ainda, não sei como está. Mas acho que podemos responder algumas perguntas sem problema. Perfeito. Então, o Manuel encaminha. Além das minhas também, o pessoal que está assistindo, quem quiser colocar também as suas perguntas, se tiver alguns questionamentos que o Gustavo responder, pode colocando aí no chat que ele vai respondendo na medida do possível. Claro. Algumas questões até muito importante, tudo que o senhor falou, a questão da tecnologia, o próprio processo atualmente, até não só a parte de peticionamento, de movimentação de processo, até a questão de formulação de provas na área tecnológica, que prova que é válida de forma eletrônica, como é que consegue comprovar determinada prova, dar valor para determinada prova, que não é aquela prova física, né? Muitas coisas acontecem no âmbito digital que não consegue ter uma prova física, né? E acredito que é um grande desafio agora para a tecnologia, até a legislação, né? Se adaptar a isso. A gente tem que começar a se adaptar nessa nova realidade, né? Ter parceiros nessa realidade e ter a noção para poder entender, né, como ela funciona. Exatamente. Muitas questões eu até conversei antes com alguns colegas referentes à questão de marketing. A gente vê muito nas redes sociais é muito difícil conseguir conciliar o que o código de ética permite, o que o código de ética não permite, porque até nosso código de ética não tem tanto como a viabilidade que tem hoje com a internet, né, nas redes sociais. A gente vê muito, eu vejo particularmente, muito anúncio patrocinado de escritórios de advocacia, muitos impulsionamentos de escritórios, às vezes com conteúdo jurídico, outros simplesmente com o próprio logo do escritório, né, uma situação do escritório em si. Até esse alcance que essa divulgação, né, de conteúdo, que é o principal, né, para os advogados, até que ponto isso é válido, até que ponto pode chegar nessa divulgação, de repassar esse conteúdo, né? Se pode apenas com quem te segue, quem não te segue, ou se pode funcionar, se isso é válido, realmente pode isso.
A gente vê muita coisa que não pode ver acontecendo. Na rádio tu vê propaganda de escritório de advocacia. Claro, não pode. No rádio que não pode. E não pode. A gente traz muito, aparece agora, isso vem muito agora para essa área, para essa parte das redes sociais. Né? Da rede social. Eu acho que tem duas coisas nessa fala, Manuel, que eu acho bem pertinente para responder para o nosso público, que é o seguinte. Eu vou falar o que não pode, então vou deixar mais claro, talvez para vocês, essa questão, para esclarecer a tua pergunta, mas eu acho que o mais importante não é tanto por que não pode, aliás, não é tanto o não pode, é o porquê que não pode. A ideia do Código de Ética, e esse é muito importante que vocês tenham em mente, a ideia do Código de Ética qual é? É fazer com que o advogado pequeno tenha alguma chance de um dia virar um advogado grande. É para isso que precisa de Código de Ética. É para dar igualdade de oportunidade aos pequenos escritórios. Aí alguns dizem, tem que ser que nem nos Estados Unidos, tudo liberado. Então vai para os Estados Unidos e diz o seguinte, qual é o advogado que se forma e consegue abrir um escritório? Por quê? Porque as grandes bancas absorvem, o cara vai trabalhar anos como empregado e um dia, se ele for muito perspicaz, ele vai conseguir sair e montar a banca dele. Então, a taxa de sucesso americana de escritórios recém-abertos, a não ser que tu tenha muito dinheiro na família para colocar, é mínima. Diferente do Brasil, que tem muito empreendedor. Nós temos estudos da sociedade, do César, né, do Centro de Estudos Sociais de Advogados, que indicam que mais de 80% das bancas são pequenas no Brasil. Então, nós temos uma realidade brasileira de pequenos bancas, inclusive de advogados solitários, né? O exército de um homem só, como costuma brincar. Então, nós temos que entender que bancas pequenas, às vezes elas se sentem pressionadas a fazer isso que elas estão chamando de marketing, mas na verdade não é marketing, é propaganda. E a grande problemática que alguns defendem que a propaganda na advocacia deveria ser liberada, e eu discordo, eu acho que a propaganda tem que continuar sendo vedada, e liberado é a publicidade em mais termos, porque é diferente. Propaganda nada mais é do que tu dar ego a ti mesmo. Então, existem duas coisas, e isso, o principal culpado disso é o Facebook, então. O Facebook criou duas formas de se fazer campanha. Uma delas é patrocinar a página, e a outra delas é impulsionar o conteúdo. Existem vários estudos, eu tenho inclusive um deles publicado no meu site, que eu fiz esse estudo para a Comissão de Ética na época, já há alguns anos atrás, onde eu defendo que patrocinar a página é propaganda pura. Por quê? Vai aparecer na linha de tempo das pessoas somente a logo do escritório, e era isso. Então é a mesma coisa que eu botar um outdoor numa rede social. É só isso. Entretanto, impulsionar artigos de conteúdo jurídico não seria infração ética. Eu entendo assim. Parte da Comissão de Fiscalização e parte dos conselheiros da OAB Gaúcha também. A OAB de São Paulo também entende assim. E algumas outras seccionais pelo país entendem como nós. Entretanto, outras seccionais, Minas e outros lugares, não entendem assim. É totalmente vedado. Então, por não existir uma norma direta de cima para baixo, cogente, é difícil te dizer se tu pode ou não fazer. Existe um risco nesse sentido. Entretanto, no meu ponto de vista, de novo, vou deixar bem claro isso, não é nem da OAB, no meu ponto de vista, eu entendo que é altamente defensável a ideia de patrocinar, que na verdade não é patrocinar, é impulsionar um conteúdo diretamente jurídico. Por quê? Porque apesar de que vai aparecer a palavra patrocinado embaixo, e tu está impulsionando o quê? Algo que tecnicamente as pessoas vão ler em um artigo, por exemplo, é um vídeo que dá uma dica, ou é uma questão de conteúdo técnico. Portanto, o que tu está entregando para a sociedade não é uma propaganda de ti mesmo, tu está entregando algo que é relevante para a sociedade. Acho que esse é o principal fator. Outra questão importante, nesse sentido, é distinguir a rede, tá? Porque dependendo da rede social, ela tem foco diferente. Tá? A rede social, muitas vezes, Instagram, que o pessoal gosta bastante, está crescendo muito no Brasil já há alguns anos, é uma rede social voltada mais a um público, digamos assim, tem empresários? Tem, mas ele é um público mais jovem e um público mais pessoa física. O LinkedIn é um público mais pessoa jurídica, embora também tenha suas pessoas físicas, e o direcionamento de Facebook, Instagram e até mesmo o WhatsApp, que eu considero uma rede social, apesar de não ter a característica principal, mas ele é uma rede hoje que nós temos que considerar para o nosso marketing, WhatsApp, tu pode fazer um trabalho direcionado bem interessante. Agora, por que a gente não pode fazer propaganda? Porque desmerece a profissão do advogado. Aí alguns dizem, mas
já é desmerecida. É desmerecida por nós mesmos. Nós deveríamos valorizar, nós deveríamos ser nossos defensores em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós deveríamos produzir conteúdo. O que já nos leva à pergunta da Jaqueline, né? Ela coloca aqui: penso que a apresentação à mídia exige aparência adequada e conteúdo de qualidade. A pergunta é: como apresentar sem entregar o ouro, né? Como os colegas descaradamente copiam o nosso trabalho como se fossem deles? Tem duas perguntas aí, Jaqueline, vou responder as duas. A primeira delas é como não entregar o ouro, como se diz, né? O que acontece é o seguinte: para vocês terem uma ideia, eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que é um bom exemplo para isso. Eu tenho mais de 2.500 artigos publicados no meu site. Eu escrevo há 12 anos, periodicamente, tá? Então, eu tenho muito material no YouTube, eu tenho muito material publicado no meu site. Basicamente, o que eu faço na consultoria está no site, está publicado, está escrito, está descrito, sem problema nenhum. Entretanto, não é o que está lá, é o como fazer. Essa é a grande diferença. Então, na advocacia empresarial, vou dar exemplo dos dois lados, o advogado empresarial que der o conteúdo, ele vai dizer lá: existe uma tese tributária, trabalhista, previdenciária, consumerista, porque tudo isso são áreas empresariais, caso vocês discordem. Tá? Existe o empresarial do consumidor, existe o empresarial de todas as áreas. Então, ele vai oferecer um conteúdo que é o conteúdo jurídico, que é o conteúdo da lei, e tentar não ser enfadonho, né? Ficar falando de lei, jurisprudência, tentar ser claro, objetivo naquele sentido. Quando ele coloca esse conteúdo, ele não disse qual é a forma de abordagem, ele não disse onde é que ele vai entrar, ele não disse se depende de ação judicial, ele disse que existe uma forma de resolver isso. Então ele não está entregando ouro. Agora, quando um colega copia a tua tese, infelizmente, a massiva jurisprudência nacional diz que não existe direito autoral em petição de advogado. Recentemente, a contrário dessa tese, se eu não me engano, um julgado de Minas Gerais julgou uma tese favorável à questão de que o advogado teria sim direito autoral. Mas a massiva jurisprudência não. Tá? Eu já discuti isso, inclusive, enquanto fazia parte da Comissão de Fiscalização e Ética. Levei esse assunto para especialistas de direito autoral, para eles me darem alguma solução para aqueles que gostariam de proteger a sua obra. E eles me deram algumas dicas. Então eu vou te dar pelo menos uma agora, que é o que me ocorre, tá na cabeça. Há uma dica que ele colocou que eu achei bem producente, e essa dica não é minha, é da Leão Propriedade Intelectual, na pessoa do Dr. Milton Leão. Ele me disse o seguinte: Gustavo, tu pode botar no contrato de trabalho uma regra de que se o colaborador copiar esse teu trabalho, ele sofreria sanções em cima disso. Porque ele produz direito autoral para ti, então tudo que ele produz é teu. Com isso, tu está garantindo a intelectualidade daquele colaborador. Se outro copiar, é outra história. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente tem que ter um pouco de criatividade para poder solucionar. Agora, infelizmente, ou talvez até mesmo felizmente, tá? Porque tudo que tem resposta pronta é um problema. Não existe resposta pronta para isso. E agora, com a questão do processo eletrônico, né, onde a gente pode acessar processos do país inteiro, isso fica cada vez mais comum. O pessoal quer trabalhar alguma determinada tese, vai lá, começa a procurar ações naquele sentido, abre os processos e vai pegando. A gente vê aí, esses tempos tinha uma colega reclamando que tinha uma advogada lá acho que de Minas Gerais, acessando todos os processos dela, trabalhistas. E ela estava na dúvida: será que eu converso com essa colega? Quero saber por que ela está fazendo isso. Daqui a pouco tem até alguma jurimetria, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, porque o grande problema é que, para esse acesso acontecer, que foi a nossa discussão com o TRT, foi essa. Então, havia muito acesso e havia advogados reclamando desse acesso. A questão é, primeiro, se eles barram, eles estão tirando uma prerrogativa do advogado. Porque hoje é 1.500 processos, amanhã pode ser 500, depois pode ser só 10. Sim. É uma prerrogativa tua não ter limite de processos, de acesso ao processo. E outra questão que eu acho extremamente relevante para que o advogado pense é o seguinte: copiar. Se o advogado faz Ctrl+C, Ctrl+V, que eu chamo que o advogado, né, copia e cola, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele não pensou a tese. Ele está copiando uma tese. Com perdão do que eu vou dizer aqui, mas é muito verdadeiro, ele é um advogado medíocre. Sim. Então ele não pensa. Eu não teria medo de advogados que não pensam.
Agora, Gustavo, então me diz como é que eu posso usar isso para o bem, a jurimetria, entre outros elementos. Bom, se estivesse advogando, eu descobrisse uma tese muito interessante na minha área, de um advogado lá de Maceió, eu começaria a acessar os processos dele, eu veria a prova que foi feita, eu acompanharia os processos para ver julgados, e eu formaria a minha convicção daquela tese. E isso não é uma copiar o colega. Tu não é dono da verdade absoluta, porque tu escreveu uma coisa, tu pode ser precursor. Né? E como precursor, tu pode virar autoridade no assunto. Então, às vezes, o que eu vejo? Os advogados criam teses, não espraiam isso porque não fazem um marketing jurídico adequado, depois vem alguém, copia e faz marketing, e ele capta mais clientes. Aí o cara fica pé da vida. Mas o errado é tu. Ele não fez nada de legal. Ele pode ter feito algo, talvez, dentro da moral não mais adequada. Mas não foi antiético. Perfeito, perfeito. Temos 1h15, já acho que vamos encaminhando, então a conversa está boa por mim, nós ficaríamos muito mais horas, mas o doutor Gustavo tem seus compromissos também, os filhos estão ansiosos aí, que a gente já está ouvindo. É natural, né? As crianças volta e meia estão aqui na portinha. Então a gente tem que te devolver para a família, né? Agora, esse é um outro desafio, né? Até para o trabalho de ordem, depois que passamos a usar o Zoom para fazer reuniões, não tem mais dia nem hora, né? Tivemos aí reuniões sábado pela manhã, durante a semana à noite, até 10 horas da noite. O trabalho realmente entrou dentro da nossa casa e sabe lá até que ponto isso vai ficar, né? Sabe-se lá até... Na verdade, eu vou te dar um exemplo, que até o Manuel, por ser da ESA, deve saber disso, né? A doutora Rosângela, quando fez os grupos agora de estudos, nós tivemos uma reunião com todos os coordenadores. E uma das palavras dela que eu achei brilhante, na verdade, eu gosto de dar nome para as pessoas porque eu acho que a gente nunca pensa as coisas sozinho. Ela fez uma fala que eu achei muito interessante, que ela colocou o seguinte: vocês têm noção, palavras dela isso, vocês têm noção, né, que nós vamos criar um elemento que é o Zoom para os grupos de estudo, e nós não vamos poder tirar mesmo que a gente volte da pandemia. Porque nós vamos criar, na verdade, um grupo que pode ser nacional. Então, vocês têm noção de que tudo isso que nós estamos criando é um desafio que vai ter que ser permanente. Mesmo que a gente volte ao chamado normal presencial, nós vamos ter que manter o virtual. E eu até mandei uma mensagem depois para eles, né, falando justamente disso. Eu disse, olha, eu acredito muito no virtual, acredito que ele vai realmente transformar vidas de mais advogados, e é por isso que eu acredito que ele deva ser colocado. Porque os grupos de estudo, quando eram presenciais, eles eram bem mais restritos à capital. Eu hoje tenho nos meus grupos de estudo, que participam comigo ativamente, várias pessoas do interior e de fora do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente vai ter que filtrar isso e saber dosar, né? Até que ponto a gente vai poder usar de forma positiva. Assim como um advogado do interior vai poder fazer uma sustentação oral virtual no tribunal, que talvez ele não fosse fazer pela distância, pela despesa, para se deslocar até lá. Então, tem muita coisa positiva aí. E agora, em vez de contratar um correspondente, ele mesmo cobra o trabalho do correspondente. Aí vem a inteligência dele de fazer esse trabalho. Exatamente. Por outro lado, inviabiliza o advogado que trabalha mais na área de correspondente. Então, vai ter que se reinventar de outra forma. Então, são muitos impactos aí. A gente vai ter um bom tempo ainda para refletir sobre isso e ver de que forma essas heranças vão ficar para nós, né? Com certeza. Não é fácil, não tenho dúvida. Quero mais uma vez te agradecer pela brilhante conversa, muito instrutiva, e eu lamento a nossa restrição de tempo, já estamos de 1h20 quase, é tema para muito mais tempo de conversa, e espero futuramente que nós possamos nos encontrar aqui e desenvolver ainda mais esses tópicos que são tão interessantes e tão fundamentais. Quero te agradecer, mais uma vez, então, pela gentileza de aceitar o nosso convite, né? E de engrandecer aqui a nossa calendário de eventos da subseção, certamente uma noite histórica e de muito aprendizado para todos nós. Saímos maiores do que quando começamos essa conversa. Agradecer também... Eu sinto muito feliz com isso. Muito obrigado. Quero agradecer e passar a palavra também ao Manuel, antes de encerrarmos, pela parceria e pela organização do evento. O Manuel, que foi o principal responsável por organizar, desde a divulgação, tudo, então... Sim, estamos em contato já há um bom tempo. Isso, e reconhecer o trabalho que ele vem fazendo já à frente da ESA aqui na subseção. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Gostaria de agradecer também ao Gustavo Rocha por ter aceitado o nosso convite, né, mais uma vez.
Agradecer em nome da ESA. Recentemente sou delegado da ESA aqui de São Antônio da Patrulha há pouco tempo, mas é uma missão muito, muito gratificante, porque é a parte onde a gente traz conteúdo para a advocacia, gerar conteúdo para a advocacia. E esses nossos eventos que nós estamos fazendo, a nossa live de hoje, é isso. É aproximar mais os advogados desse braço da OAB, né? Que tem tantas ferramentas disponíveis para os advogados. E a ESA é uma delas. Essa nossa live aqui também tem o nosso apoio da nossa ESA, da OAB. Claro. Principalmente agradecendo novamente o senhor. Desde o primeiro contato, o senhor já aceitou de cara o nosso convite. É um prazer. Sempre muito solícito a todos os nossos questionamentos. São temas, como o doutor Gustavo já disse, que dá para ficar horas falando sobre. Sim. Dá para sair por diversos lados, dá para levar esses assuntos, né? Como a gente tentou abordar, o senhor abordou de forma brilhante, de tantas visões diferentes, né? Tanto da questão do marketing quanto da questão dos processos, né? E agradecer também a nossa audiência, né? Nossos colegas que nos prestigiaram nessa noite. E obrigado pelas perguntas também. Mais uma vez, muito obrigado também pela oportunidade do Gustavo, nosso presidente, e o doutor Gustavo Rocha pela essa brilhante live de hoje. Eu agradeço, pessoal, Gustavo e Manuel, agradeço realmente a oportunidade, é sempre muito bom falar, tanto em nome da ESA quanto pela OAB, sempre muito gratificante. E uma das coisas que a ESA, eu acho que proporciona para nós, é um grande prazer, né? Eu sou parceiro da ESA há muitos anos, é um prazer porque ensinar é algo que realmente, eu acho, na minha opinião, é a única forma de modificar a vida de alguém, de verdade, não existe outra forma. Então, a educação, na verdade, nos leva a isso. Tem até uma historinha que foi publicada num comedy, né, no Diogo Almeida, que é um stand comedy de professores, e ele conta uma historinha que é verdadeira e que ilustra bem esse exemplo. Vou me permitir citar essa história só para sair com essa história lúdica na cabeça de vocês. Que é a história de um aluno que chegou para o professor e tinha muita vontade de crescer na vida. Era um aluno assim, muito pobre, não tinha nenhuma condição. E a professora deu para ele, era um aluno, homem, e a professora deu para ele, olha, eu só tenho aqui uma escova de dente de uma menina, que é rosa, e é o que eu pude comprar, porque eu comprava com o salário dela, ela deu para ele guardou aquela escova, escovou os dentes, coisa e tal, e passaram-se os anos, muitos e muitos anos se passaram. E essa professora sofreu um acidente de carro, foi para o hospital, praticamente morreu. E quando ela estava na sala de recuperação, veio um médico e disse, olha, a senhora tem que agradecer realmente o enfermeiro fulano de tal, né, o enfermeiro que ele lhe atendeu e lhe trouxe com todos os cuidados para cá, né, com todo o predicado, realmente foi o que lhe salvou a vida, porque se a senhora não tivesse chegado aqui a tempo, a senhora teria morrido. E aí, ela queria falar com essa pessoa, né, que foi quem salvou a vida dela. E chegou aquele rapaz, né, jovem, e ele olha para ela e diz, ela agradece, coisa e tal. E ele diz para ela, não, eu é que quero lhe agradecer. E tira a escova rosa. E mostra para ela, a senhora me deu uma oportunidade na vida. E eu nunca vou me esquecer disso. Professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende. Palavras de Guimarães Rosa. E nós, enquanto educadores, nós, enquanto formadores de opinião, temos que tentar fazer isso o tempo todo. Tentar ensinar aprendendo, né? Tentar fazer troca. Por isso que eu sempre digo, palestra para mim é mais do que tentar transmitir conhecimento, é tentar fazer uma troca para que a gente saia, como disse o Gustavo, eu acho que isso é muito importante, a gente possa sair com um pouco mais de conteúdo do que a gente entrou, que essa é a ideia. Então, muito obrigado, gente, gratidão é a palavra realmente que me define nessa noite, espero que realmente todos que nos assistiram tenham esse sentimento de crescimento nas suas carreiras, me coloco mais uma vez à disposição, e numa próxima oportunidade, né, podemos voltar a falar, com certeza vai ser um prazer. Sem dúvida, as portas estão sempre abertas aqui para ti, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram. Perdão se eu não citei algum colega lá no início. E vamos continuar. Semana que vem teremos mais um evento do calendário do mês da advocacia. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.